God. Fear, 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 fear. Se tivesse um monstro vivendo dentro do seu celular e tentando virar seu amigo, como você ia dizer pra ele que não tá muito interessado nisso não? Nesse vídeo nós vamos seguir essa família, entender as ameaças e no final tentar derrotar o Larry, em Vem Brincar. Esse é o Derrotando o Terror. O filme começa com Oliver, um menino de 8 anos, dormindo confortavelmente, quando ele é acordado pelo seu celular. Ele levanta e começa a andar pela casa. Então ele fica parado na frente do quarto da mãe dele, de uma forma meio assustadora, inclusive. Depois de passar pela cozinha, ele volta para o seu quarto e encontra uma imagem no seu celular, dizendo "monstro incompreendido". Ele parece não conseguir excluir a imagem ou mesmo fechar ela. E a gente não sabe como ela foi parar ali. Tudo que a gente descobre nesse momento é que um tal de Larry parece estar assombrando o Oliver, e que o Larry não sabe muito bem como fazer amigos. O menino fecha a porta e se esconde debaixo da coberta, o que não parece uma boa ideia não. Se o Larry já estiver lá dentro, ele só se fechou no quarto junto com o monstro. Mas nada disso importa muito, porque a gente descobre também que ele estava só tendo um sonho. Outra coisa que a gente percebe na cena seguinte é que o Oliver parece ter algum tipo de dificuldade para se comunicar, fazendo ele só conseguir conversar através do celular. Parece algum tipo de autismo. Na manhã seguinte, seus pais estão discutindo na cozinha. O relacionamento tá mal a ponto do pai não morar mais com eles. E parece que o pai também não é a melhor pessoa para lidar com crianças com as limitações do filho. Esquece o que eu acabei de falar. Ele usou um laser para atrair o menino. Eu fazia isso com meus gatos. Eu acho essa uma estratégia válida. Gostei do pai. Na escola, o Oliver participa quase normalmente na aula, só que ele precisa usar o celular para se comunicar, fazendo as outras crianças ficarem meio revoltadas, já que, além dele ser meio esquisito, ele pode usar o telefone na sala e elas não. Depois da aula, uma das crianças pergunta se ele quer ir brincar um pouco, e ele aceita na hora, e parece bem feliz com o convite, inclusive. O que faz todo sentido. Deve ser muito difícil para ele fazer amigos por conta do seu problema, né? Acontece que isso era uma armadilha, e alguns garotos só queriam ameaçar ele, e o Oliver não consegue nem fazer nada a respeito, já que nem falar ele consegue. Nessa cena, a gente descobre que tem alguma coisa observando a situação de dentro do celular, provavelmente o Larry, o que pode significar vingança contra esses garotos no futuro. E se esse for o caso, eu vou gostar do Larry sim, hein? Não dá pra ter certeza de nada ainda, mas o filme deixa claro que o Larry tem alguma ligação com dispositivos eletrônicos. E talvez com o Bob Esponja? Estranho, mas ok. Mais tarde, nós vemos o pai do Oliver no trabalho. Ele parece ser algum tipo de guarda de estacionamento. A cadeira dele dá algum problema, então quando ele se abaixa para arrumar, ele ouve um barulho, que parece alguém batendo no vidro. Mas quando ele se levanta não tem ninguém. O barulho veio de uma caixa de achados e perdidos, aparentemente. Ele olha a caixa e tudo que ele encontra lá, de relevante, é um tablet, com a bateria já quase acabando. Parece que o Larry realmente tem alguma ligação com tablets e celulares. Mas nesse momento seria impossível para ele fazer essa associação, né? A porta da cabine abre com tudo, e as luzes começam a piscar. Parece que essa família inteira é assombrada por alguma coisa, provavelmente o Larry. Quando o pai volta para casa, ele entrega o tablet pro filho. Um tempo depois, o Oliver tá brincando com seu novo aparelho, quando ele ouve um barulho estranho vindo do guarda-roupa. Ele reage de forma bem natural, talvez por conta do seu autismo. Pessoas autistas têm certa dificuldade em expressar as emoções mais naturais às vezes. Opa! O que foi aquilo ali? Vocês viram aquilo ali? Vocês viram aquilo ali? Seja lá de quem for o rosto no guarda-roupa, eu já ia estar em outro país nesse momento. Eu não sei se a criança não entendeu muito bem a situação ou se ele só tá muito curioso, mas ele continua ali, só fecha a porta do guarda-roupa. O que já é um começo, né? O Larry parece ficar sempre nas sombras. Talvez por isso que ele faça as luzes apagarem, ou ele tem alguma ligação com a eletricidade, mas não dá pra ter certeza de nada ainda. Na manhã seguinte, as coisas não melhoram nem um pouco. I am Larry. Aquilo ali não parecia a voz da Siri não, Oliver. Joga esse negócio no lixo. Pensando bem agora, talvez o Larry não seja ruim. Ele pode só querer fazer amizade com a criança,
talvez seja um monstro autista também, e não sabe se expressar direito. Aí ele acaba assustando as pessoas, né? Mas pode ser que ele só queira possuir o menino e matar sua família inteira. Então eu não arriscaria, não. O Oliver decide jogar o tablet na cabine embaixo da escada, o que não é uma ideia tão boa, não. Se o Larry realmente tiver uma conexão com esse tablet, ia ser melhor quebrar ele ou jogar ele bem mais longe do que colocar na escada de casa. Continuando o filme, a mãe do Oliver decide fazer uma surpresa, e ela convida os bullies para passar a noite na casa deles. Ótima mãe essa aí. Eu até entendo que ela não sabe que as crianças fazem bullying com seu filho, mas não podia perguntar para ele antes, não? Durante a noite, uma das crianças abre a porta debaixo da escada e encontra o tablet. Menino folgado. Nem pediu autorização. Provavelmente vai ser o primeiro a morrer. E vai ser bem feito. Ele começa a ler o Conto de Larry. E a história fala que Larry vem de um mundo diferente do nosso. E que ele observa o nosso mundo através de janelas que conectam os dois lugares. Nesse ponto eu acho que já é bem seguro assumir que essas janelas são celulares. O texto também diz que a pessoa precisa conhecer a história inteira do Larry para transformar as janelas em portas. What does that mean? Isso significa que você fez cagada, moleque. Eles continuam lendo a história. O autista eu até entenderia, mas as outras crianças deviam perceber que não é uma boa ideia continuar lendo, né? Larry parece ser invisível e só pode ser visto através de câmeras de celulares e tablets, pelo menos por enquanto. As crianças conseguem ver o que parece ser o Larry dessa forma na cozinha. E aí a história pergunta se eles querem ser amigos do Larry. Eu passo. As crianças chamam suas mães e vão embora no meio da noite. A mãe do Oliver não entende muito bem a situação e ele não consegue explicar para ela, já que ele não quer chegar perto de celulares mais. Felizmente, ou infelizmente, no dia seguinte a mãe dele tá arrumando as lâmpadas que quebraram e ela encontra o tablet e percebe que tem alguma coisa errada, quando a sala se arruma sozinha. Ela pega uma faca e vai investigar melhor. Olha, tudo bem você se armar, é uma ideia boa. Agora, eu não acho que a coisa que conseguiu arrumar a sala em 10 segundos sem fazer nenhum barulho vai ser muito afetada por facadas, não. Ela volta pro tablet, e o Larry parece tentar conversar com ela. Ele fala pra ela dizer adeus pro Oliver. Nessa situação ela fez o certo. Ela vai até a escola buscar seu filho. Se alguém diz pra você dizer adeus pra sua criança, é melhor você cuidar dela de bem perto. Enquanto eles estão indo embora, ela fala pro Oliver o que tá acontecendo. Comunicação é muito importante aqui, então ponto pra ela. A mãe de uma das crianças chama o Oliver e sua mãe pra conversar com o menino. Ele parece traumatizado e não consegue mais falar. No final, ele acaba conseguindo explicar o que aconteceu na noite passada e fala que um monstro tentou matar ele também. A mãe do Oliver leva ele e volta pra casa e começa a fazer as malas. Eu chamaria pelo menos mais um adulto se fosse voltar pra casa agora. Além de ir sozinha com seu filho pro lugar onde ela acabou de presenciar efeitos sobrenaturais, ela deixa a criança andando pela casa. Já que vocês foram pra casa, pega as coisas o mais rápido possível e saiam dali, pelo menos, né? O Oliver fica sozinho e ele começa a seguir o que parece ser o Larry pela tela do tablet. No final das contas, destruir o tablet poderia não ter sido uma ideia boa, já que essa parece ser a única forma de ver o Larry. Talvez arrumar um daqueles Google Glasses podia ajudar a ver o Larry sem precisar usar os braços, o que é bem melhor caso você precise se defender de alguma coisa. A mãe tenta convencer o pai do que está acontecendo, mas ele não acredita nela, né? Claro. Eles resolvem não deixar mais a criança sozinha, e o Oliver fica com o pai enquanto ele trabalha. O pai, ignorando todos os avisos, pega o tablet e começa a ler a história, e depois deixa a criança sozinha. A gente não tinha concordado em ficar de olho nessa criança, meu Deus. Você trabalha como vigia, pelo menos vigiar você devia fazer direito. O Oliver começa a andar sozinho pelo estacionamento e... agora acho que dá pra afirmar que o Larry parece não querer só fazer amizade com o menino mesmo, não. Eles conseguem voltar pra casa e finalmente começam a discutir como sair dessa situação, já que o pai agora acredita neles. Se assistissem meus vídeos já iam estar preparados agora, hein? O Oliver consegue explicar pra eles como o monstro parece funcionar. Mas tem alguma coisa errada. Se o Larry quisesse só matar a criança, ele já conseguiria fazer isso. Ele claramente consegue interagir fisicamente com o mundo. Talvez ele queira entrar totalmente no nosso mundo por outra razão. No dia seguinte, a mãe conta a história para a terapeuta do Oliver. Péssima ideia. Essa mulher não vai acreditar nela e ainda pode ligar para o conselho tutelar tirar a guarda da mãe maluca. De volta para a escola, a gente vê a criança que foi atacada pelo Larry tentando se reconectar com o Oliver por conta dos acontecimentos.
Situações de vida ou morte são excelentes para fazer novos amigos, né? Talvez essa seja a solução para derrotar um monstro. Oliver precisa fazer amigos e não ficar mais tão solitário. Na próxima cena, a gente acompanha o pai de volta para o trabalho, e ele continua lendo a história do Larry. Gente, já não ficou claro pela própria história que não é uma boa ideia continuar lendo? O monstro ataca o pai dele, que consegue fugir para o carro. Mas, surpresa, ele já tá no banco do passageiro. Eu já vi gente sair do carro por causa de barata. Uma assombração ia fazer muita gente abrir a porta e se jogar para fora sem pensar muito. Os três deviam ter ficado juntos o tempo todo. Mandar a criança para a escola e voltar para a vida normalmente tão rápido não tinha como dar certo. A mãe do Oliver recebe uma ligação. Parece que seu marido sofreu um acidente de carro. Ela logo liga os pontos e entende que o Larry foi o responsável. Logo em seguida, o monstro conversa com eles pela TV e fala que não vai parar até eles terminarem de ler a história. O Larry explica que ele foi criado a partir da solidão das pessoas e da dependência com a tecnologia. A mãe tenta convencer o Larry a deixar eles em paz, mas eu não acho que uma criatura sobrenatural vai dar muita moral pra ela não. Eles começam a jogar todas as coisas com telas pra fora da casa, mas parece já ser tarde demais. O Larry começa a entrar no mundo real totalmente. Pelo menos agora vocês conseguem ver ele sem precisar de telas, não é mesmo? Eles conseguem evitar o Larry por um tempo, mas não conseguem sair da casa, e aí decidem se esconder debaixo da cama. Eles finalmente percebem que a eletricidade parece ser importante para o Larry se mover pelo mundo, e conseguem fugir assim. Eles vão para o meio de um campo que parece não ter nada que conduz a eletricidade. Mas o celular que o Oliver deixou cair mais cedo no filme está aqui, e o monstro encurrala eles com isso. Larry estende a mão para a criança, e parece que aceitar ir com ele para outro mundo é a única solução agora. Mas a mãe resolve se sacrificar e dá a mão pro Larry antes do filho. Parece que um tempo passa e o Oliver sobreviveu, e agora o pai mora com ele e parece estar entendendo melhor como criar o filho. Uma noite, porém, parece que o Larry vai aparecer de novo. O Oliver está no seu quarto e as luzes começam a acender. Ele segue as luzes até a sala. Seu pai ouve o barulho e vai atrás e vê o Oliver brincando, rindo e sendo levantado no ar. Ele pega o celular e vê que é a mãe brincando com o Oliver. Ela diz que vai proteger ele para sempre e o filme termina assim. Parece que nesse filme a chave para derrotar o monstro seria aceitar o Oliver como ele é e tratá-lo de forma mais normal possível, o que faria com que ele tivesse mais amigos e o Larry não ia nem aparecer para essa família. Mas e aí? Você acha que conseguiria sobreviver ao Larry? Ele iria aparecer para você para começo de conversa? E se você gosta desse tipo de vídeo, deixa um like e segue o canal para mais. Muito obrigado por assistir, valeu e até mais!